Após acordar, um homem e uma mulher ambos contemplam como às vezes se encontram chorando ao acordar, embora não consigam se lembrar do que sonharam. Eles não conseguem evitar a sensação de terem perdido algo importante. Isso os impulsiona a continuar procurando por aquilo que perderam, dia após dia. A única coisa certa que eles lembram é que está relacionado ao dia em que um cometa passou muito perto, uma visão realmente bonita de se contemplar. Em uma manhã, a garota, cujo nome é Mitsuha, acorda e se encontra muito confusa. O que a perplexa mais é o próprio corpo, e ela até começa a se tocar para ter certeza de que não está apenas vendo coisas. De repente, sua irmã mais nova flagra no ato, ao entrar em seu quarto para chamá-la para tomar café da manhã. No dia seguinte, tanto sua avó quanto sua irmã dizem a ela como ela se comportou de maneira estranha no dia anterior. Mitsuha se pergunta o que elas querem dizer com isso, mas antes que possa perguntar mais, é interrompida por um anúncio da prefeitura transmitido pela cidade, lembrando-os das próximas eleições municipais. Decidindo ignorar o anúncio, eles ligam a televisão, onde ouvem as notícias sobre o cometa que está previsto para passar muito perto da Terra em um mês, lembrando a todos que eles poderão vê-lo a olho nu por alguns dias durante esse período. A caminho da escola, Mitsuha anda parte do caminho com sua irmã antes de se juntar a seus amigos Sayaka e Katsuhiko. O que a preocupa é que ambos também contam a ela como ela estava agindo estranhamente no dia anterior, quase como se estivesse possuída. Por fim, Sayaka conclui que Mitsuha deve estar sob muito estresse. Eventualmente, eles passam por um terreno vazio onde o prefeito, que por acaso é o pai de Mitsuha, está realizando uma campanha de relações públicas, falando sobre o desenvolvimento da cidade que ele vai promover se for reeleito. Ao avistar Mitsuha, ele usa o alto-falante para lembrá-la de manter uma postura saudável ao andar, o que acaba apenas a constrangendo entre seus colegas, então ela segue apressada. Durante a aula, ela descobre que alguém escreveu em seu caderno perguntando quem ela é e justo quando ela está se perguntando quem escreveu aquela mensagem, ela é chamada pelo professor, que tira sarro dela por conseguir lembrar de seu nome hoje. Ainda confusa, Sayaka e Katsuhiko dizem a ela que ela estava uma bagunça completa no dia anterior, não sabendo onde estava seu lugar nem nada mais sobre isso. No entanto, Mitsuha não tem nenhuma lembrança disso, apenas afirmando que começou a ter um sonho estranho recentemente, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Sayaka fica preocupada que possa ser algum tipo de amnésia por causa de todo o estresse, afinal, ela tem uma cerimônia chegando em breve. Ao ser lembrada sobre a cerimônia, Sayaka fica ainda mais chateada e deseja poder deixar essa maldita cidade do meio do nada. De volta para casa, sua avó conta a ela uma história sobre seus ancestrais enquanto a faz praticar trançar fios. Ela conta a elas que seus cordões trançados guardam 1000 anos da história de sua família. Infelizmente, há 200 anos, um grande incêndio queimou todos os registros, então tudo o que resta são as tradições que foram deixadas, e é seu dever herdar e mantê-las vivas. No santuário Miyamizu, ela fica chateada porque seu genro não tem interesse em preservar a tradição e, em vez disso, seguiu uma carreira na política. Chega a hora da cerimônia e as duas irmãs realizam a dança ritual em frente à cidade, vestindo os trajes tradicionais de sacerdotisa do santuário. Elas mastigam um pouco de arroz e depois o cospem, coletando o líquido e depois o selando com os cordões que elas mesmas fizeram, para deixá-lo descansar e fermentar até se transformar em saquê. Aparentemente, é o saquê mais antigo do mundo e criá-lo é uma tradição muito importante para a família deles, mas Mitsu acaba passando vergonha porque alguns de seus colegas de classe a viram fazendo isso a caminho de casa. Ela grita o quanto odeia viver aqui e deseja ser um cara bonito que mora em Tóquio em sua próxima vida. O alarme do telefone toca, acordando um garoto do ensino médio chamado Taki de seu sono. Ele sai da cama e imediatamente fica confuso quando percebe que está em um lugar que não reconhece, ainda mais quando olha no espelho e fica surpreso com sua aparência. Após uma interação estranha com seu pai, que sai rapidamente para o trabalho, ele se prepara para a escola e sai de seu apartamento, chocado com a revelação de que está em Tóquio. Usando seu telefone para navegar pela cidade, ele consegue encontrar o caminho para a escola que frequenta, embora já seja tarde da manhã. Seus amigos Tsukasa e Shinto o avistam e o arrastam para almoçar juntos, mas eles rapidamente percebem como ele está agindo de forma estranha, quase como se fosse uma pessoa diferente. Quando o convidam para um café depois da escola, ele fica muito animado para se juntar a eles,
Mas, enquanto eles lancham, recebe uma notificação no celular e percebe que está atrasado para seu emprego de meio período. Para a surpresa de seus amigos, ele parece não saber onde é que trabalha, mas felizmente eles sabem e ele consegue encontrar o lugar, que é um restaurante onde ele é garçom. Ele tem dificuldade em acompanhar suas tarefas, como se fosse seu primeiro dia, o que faz seus colegas de trabalho o repreenderem repetidamente. Quando um cliente problemático começa a fazer reclamações falsas sobre a comida que foi servida, Tak não sabe como lidar com a situação corretamente, então sua colega de trabalho, uma linda estudante universitária chamada Miki, intervém para acalmar a situação. Embora tudo acabe sem incidentes, quando o expediente termina, eles percebem que o cliente rasgou a saia de Miki. Tak rapidamente intervém para ajudá-la e a leva ao vestiário, onde ele conserta a saia como um profissional, criando até mesmo uma decoração fofa com os pontos. Mickey acaba impressionada com isso e diz a ele como gosta de seu lado feminino. A caminho de casa, Tak pensa sobre como esse foi um sonho muito detalhado e acaba navegando pelo seu celular, encontrando muitas fotos de Mickey. Então ele começa a pensar sobre si mesmo em terceira pessoa, concluindo que deve estar apaixonado por ela. Ele deixa uma nota no celular explicando o que aconteceu hoje entre ele e Mickey, e enquanto faz isso, ele se lembra da mensagem do caderno, revelando que a pessoa no corpo de Tak é, na verdade, Mitsuha, quando ela escreve seu nome na palma da mão dele para responder a sua pergunta. Quando Tak acorda no dia seguinte, ele está confuso com o nome escrito na palma da mão e a confusão só aumenta quando ele lê a nota deixada em seu celular. Quando ele conversa com seus amigos, ele descobre que estava se comportando de forma bastante estranha no dia anterior, e quando chega ao trabalho, seus colegas caem em cima dele, chateados por ele ter se aproximado de Mickey antes deles. Por outro lado, quando Mitsuha acorda, ela encontra mais escritos em todo o braço. Enquanto está inspecionando isso, sua irmã entra em seu quarto e pergunta se ela não vai apalpar os seios hoje de novo. Isso é um choque bastante grande de se ouvir de Mitsuha, mas não tanto quanto o choque que ela leva quando ouve o que fez no dia anterior na escola. Acontece que ela derrubou uma mesa quando ouviu alguns de seus colegas fofocando sobre ela pelas costas. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, tanto Tak quanto Mitsuha percebem ao mesmo tempo que estão trocando de corpos um com o outro. Parece acontecer de forma aleatória quando eles vão dormir e apenas algumas vezes por semana. Ambos escrevem imediatamente notas importantes e regras para o outro, para garantir que não estraguem a vida um do outro. Apesar das notas, é muito difícil para ambos acompanharem o que o outro está acostumado a fazer regularmente. Mitsuha acaba empurrando Tak para um relacionamento com Mickey, enquanto Tak, por sua vez, se torna extremamente popular tanto com garotos quanto com garotas quando está no corpo de Mitsuha, recebendo muitas cartas de amor deles. Isso os deixa agitados, já que nenhum deles parece estar interessado em um relacionamento, então acabam discutindo por meio das notas. Um dia, Tak acorda no corpo de Mitsuha quando sua avó a leva, juntamente com sua irmã, até o santuário onde eles fazem a vigília. O destino está nas profundezas das montanhas e durante a jornada, ela conta para as duas sobre a divindade guardiã deles, chamada Musubi. Aparentemente, a palavra Musubi é antiga e tem muitos significados diferentes, como unir fios, unir pessoas e até mesmo a passagem do tempo em si. O poder da divindade se estende por todas essas coisas, e ela observa como as cordas trançadas que fazem simbolizam a passagem do tempo. Quando finalmente chegam ao seu destino, Tak vê o local principal do santuário, onde a divindade supostamente reside. É uma pequena caverna de pedra no meio de um campo lindo e sereno, localizado em um que parece ser uma cratera natural. A avó diz a eles como precisam deixar a oferenda do saki que fizeram durante o ritual naquela caverna, pois isso une a divindade a esse local, explicando como eles colocam sua própria essência ao criá-lo, o que é a razão pela qual a união funciona. Tak percebe o quão importante isso deve ser para eles, então ele faz exatamente como instruído, levando todas as palavras de sua avó ao coração. Quando eles deixam a oferenda e voltam para a avó, já está ficando tarde e o sol está se pondo, com o crepúsculo ao redor deles. Tak fica surpreso ao ouvir a avó revelar como ela sabe que Mitsuha está sonhando naquele momento. Ele acorda de volta em seu próprio corpo e se vê chorando, mas não sabe o porquê. E esse pensamento é rapidamente afastado quando ele vê que está prestes a ter um encontro com Mickey. Ele corre para o local onde devem se encontrar e consegue chegar lá a tempo. Enquanto isso, Mitsuha se encontra de volta em seu próprio corpo, chateada por não ter ido a um encontro com Mickey. Mas então ela se olha no espelho e percebe que está chorando, embora não saiba por quê. Tak, por outro lado, está lutando para se manter composto em seu encontro,
checando seu celular e encontrando algumas dicas para o encontro deixadas por Mitsuha, mas parece que ela está apenas tirando sarro dele por precisar delas. Quando Taki passa por um conjunto de fotos, ele fica completamente distraído por uma delas, que se assemelha à paisagem da cidade onde Mitsuha mora. Quando Mickey o vê assim, percebe que não é o centro de sua atenção e decide que seria melhor encerrar o encontro. Antes de se despedirem, ela diz a ele que acredita que ele já teve uma queda por ela no passado, mas parece que ele encontrou outra pessoa que gosta agora. Mesmo que Taki negue, ela não acredita nele e se despede. Ao verificar seu celular novamente, ele vê que Mitsuha disse que eles deveriam conseguir ver o cometa passando pelo céu até o final do encontro. Confuso com isso, Taki olha para o céu e não vê nada fora do comum, se perguntando do que ela estava falando. Ao verificar seus contatos, ele encontra o número de Mitsuha e a chama. Mitsuha recebe uma ligação, mas, em vez de Taki, é Katsuhiko quem a chama para ir ao festival e se juntar ele em Sayaka, pois eles poderão assistir o cometa junto. Embora um pouco relutante, ela decide ir. Ela os surpreende revelando que fez um novo corte de cabelo. Enquanto seus amigos tentam descobrir por que ela cortou o cabelo curto, ela interrompe e pede para olharem para o céu, pois há uma bela visão do cometa voando próximo, com uma grande cauda atrás dele. Nesse momento, um pedaço do cometa se desprende e começa a cair em direção ao solo, ficando cada vez mais próximo deles. A ligação de Taki não é atendida, e a mensagem automática informa que o número discado não está em serviço. Ele planeja contar a Mitsuha sobre o encontro fracassado na próxima vez em que trocarem de cor, mas esse dia não chega. Dias se transformam em semanas, e ele nunca mais experimenta a troca de cor. Determinado, ele decide encontrar a localização da cidade dela apenas com base no que ele conhece e viu sobre ela, desenhando esboços das montanhas e das paisagens de memória enquanto pesquisa na internet por pistas que correspondam a essas informações. Um dia, ele junta todos os seus desenhos e decide partir em uma jornada para tentar encontrar a vila de Mitsuha. No momento em que está prestes a embarcar no trem para sair de Tóquio, ele é interceptado por Mickey e Tsukasa. Eles perceberam sua mudança de comportamento recentemente e decidiram acompanhá-lo para ficar de olho nele. Aparentemente, eles pensam que ele conheceu alguém pela internet e está indo encontrá-la. Imagine a surpresa deles quando ele diz que na verdade não sabe onde a pessoa mora e que a única pista que ele tem são os desenhos que ele fez. Eles procuram por toda a zona rural, perguntando aos moradores locais sobre as paisagens dos desenhos, mas sem sucesso. Enquanto jantam em um pequeno restaurante familiar de ramen, Taki está prestes a desistir, dizendo que foi uma má ideia desde o início. De repente, a garçonete reconhece o desenho que está na mesa e revela que o nome da cidade desenhada é Itomori. Seu marido confirma rapidamente a ideia, afirmando que o desenho é uma cópia perfeita do local. Ao ouvir isso, Taki fica animado, mas sua empolgação é de curta duração, pois descobre que a cidade não existe mais. Ao chegarem ao destino, fica evidente o que aconteceu. O lugar onde Tomori costumava estar está completamente destruído. Graças ao cometa que passou por lá, um grande pedaço se desprendeu e atingiu exatamente onde a cidade costumava estar, destruindo tudo e matando quase todos que moravam lá. Leva um tempo para Taki processar isso, pois ele estava trocando notas com Mitsuha algumas semanas atrás. Quando ele pega o telefone para mostrar a todos as notas, elas começam a desaparecer até que todas desaparecem, pondo fim à troca de mensagens. Voltando para passar a noite, Taki, Mickey e Tsukasa procuram informações sobre o desastre. Quando encontram o livro com os nomes de todos que morreram, Taki fica arrasado ao descobrir que Mitsuha está entre os confirmados como mortos, assim como sua família e amigos. Incapaz de compreender o que ele vivenciou, ele começa a pensar que tudo foi uma ilusão criada pela sua memória com base no que ele viu nas notícias. Em um dos livros sobre Tomori, Mickey encontra notas sobre os cordões trançados tradicionais que eles costumavam fazer lá, mencionando como Taki sempre usa um desses cordões no pulso como um amuleto da sorte. Embora ele não se lembre de quem o deu, ele continua usando. Nesse momento, ele se lembra do que a avó de Mitsuha disse a ele a caminho do santuário, afirmando que esses cordões representam o fluxo do próprio tempo. Isso lhe dá uma ideia, e ele começa a procurar no mapa da área local para encontrar a localização do santuário. Enquanto faz isso, ele adormece, mas a voz de Mitsuha chamando por ele o acorda. Ele arruma suas coisas e deixa um bilhete para Mickey e Tsukasa dizendo que precisa fazer isso sozinho. Ele convence o dono do restaurante de ramen a levá-lo até Itomori. Mais uma vez, o dono está feliz em ajudar, até mesmo lhe dando uma marmita para o almoço, pois ficou tocado pelo incrível desenho de Itomori que Taki fez. Assim, Taki começa a explorar a encosta da montanha próxima,
procurando o santuário. Ele continua em frente, apesar da forte chuva repentina, e consegue encontrar o caminho que percorreu como Mitsuha e localiza a antiga caverna. Ao entrar no santuário, ele encontra as oferendas de Seiki deixadas lá dentro. Quando ele estava no corpo de Mitsuha, uma das oferendas era a dela e a outra era de sua irmã. Ele rapidamente abre a garrafa de Mitsuha, raciocinando que as linhas do tempo estavam desalinhadas e que a Mitsuha que ele conhecia era de 3 anos atrás. Ele se serve de uma taça do sake que ela fez durante a cerimônia ritual e bebe rapidamente, rezando para Muzubai, pedindo uma chance de salvá-la. Quando termina a taça, ele acaba escorregando no chão molhado e cai para trás. Ao olhar para cima, ele vê um desenho antigo do mesmo incidente com um cometa no teto da caverna. Nesse momento, o sake que ele bebeu faz efeito e ele começa a sentir como se estivesse caindo infinitamente, com as memórias de Mitsuha passando por ele, enquanto o cordão trançado em seu pulso parece estar o guiando na direção certa. Ele vê o momento em que ela nasceu e viu sua mãe pela primeira vez, depois vê como sua mãe morreu de uma doença que devastou seu pai e o afastou do santuário Miyamizu. Ele também vê todas as memórias desde o início das trocas de corpos até o momento em que um pedaço do cometa cai sobre ela. Nesse momento, ele acorda mais uma vez no corpo de Mitsuha. Dominado pelas emoções, ele começa a chorar enquanto ainda se toca para confirmar que não está sonhando. Isso assusta Mitsuha, sua irmã, que entra no quarto e sai correndo sozinha para a escola. Taki liga a televisão e confirma que é o dia do desastre. Ele começa a pensar no que poderia fazer para evitá-lo, quando a avó de Mitsuha entra no quarto. No entanto, ela imediatamente percebe que não é Mitsuha quem está na frente dela agora. Taki fica surpreso como ela pôde perceber, e ela revela que algo assim já aconteceu com ela no passado. Embora ela tenha esquecido completamente de quem ou do que sonhou quando era mais jovem, ela se lembra de ter tido sonhos estranhos e vívidos em algum momento de sua vida. Não só ela, mas a mãe de Mitsuha também. Taki raciocina que isso deve ser algo compartilhado dentro da linhagem Miyamizu e pode estar levando ao que acontecerá hoje. Ele conta a ela que o cometa vai atingir Idamori e que todos morrerão. No entanto, ela diz a ele que ninguém acreditará em uma história dessas. Isso não abala a determinação de Taki, e ele parte apressadamente para a escola para encontrar os amigos de Mitsuha. Embora ambos fiquem chocados com a mudança repentina de visual de Mitsuha, Taki não perde tempo e diz a eles para faltarem à escola e ajudá-lo a salvar a cidade. Embora tenham dificuldade em entender a história sobre o cometa, eles ainda seguem com ele e começam a fazer preparativo, graças a Katsuhiko. Juntos, eles elaboram um plano. Planejam detonar uma bomba para interromper o fornecimento de energia da cidade e usar o sistema de transmissão de emergência local para direcionar todos a procurar abrigo na escola secundária, pois Taki sabe que é a única área que não será destruída pela explosão. Enquanto isso, Katsuhiko cuida de conseguir os explosivos da empresa de construção de seu pai. Sayaka terá que ficar de prontidão e usar a sala de transmissão da escola para enviar a mensagem de emergência quando a energia acabar. Taki irá convencer Mitsu, seu pai, a ajudar com a evacuação também. Quando Sayaka ouve o plano, ela começa a hesitar, dizendo que o que eles vão fazer vai causar muitos problemas, especialmente porque estão agindo sem nenhuma evidência. Mas Katsuhiko está completamente a bordo, mostrando a Sayaka que ele pesquisou sobre o cometa após o que ouviu de Mitsuha, e descobriu que o cometa fez exatamente o que ela descreveu da última vez que passou, há mais de 1000 anos. Além disso, a localização de sua cidade é exatamente onde o pedaço que caiu da última vez atingiu a Terra. Taki então percebe que é isso que o desenho na caverna descreveu e que a cratera ao redor foi criada quando ele atingiu o solo. Mas as coisas não saem como planejado quando Taki conversa com Mitsu, seu pai. Apesar de Mitsuha ser sua filha, ele não a ouve nem um pouco e imediatamente descarta o que ela diz, dizendo-lhe para se consultar no hospital para ter certeza de que ela está mentalmente bem. Isso deixa Taki irritado e ele quase agride Mitsu, seu pai, o que é tão fora de caráter para Mitsuha que seu próprio pai começa a duvidar que ela seja realmente Mitsuha. Sentindo-se rejeitado pela falta de apoio do prefeito, Taki volta para a casa de Mitsuha. No caminho, ele encontra a irmã de Mitsuha e seus amigos. Ele tenta dizer a eles para não irem ao festival hoje à noite, mas vendo o comportamento agitado dela, eles apenas se assustam e fogem. Sua irmã se pergunta o que há de errado com ela,
mencionando que primeiro ela foi a Tóquio ontem e agora isso. Ao ouvir que ela foi a Tóquio, Taki fica surpreso e de repente tem a sensação de que Mitsuha está no santuário. Tatsuhiko e Sayaka também vão encontrá-la e perguntam como foram as conversas com o prefeito. Mas, em vez de falar com eles, Taki pega a bicicleta de Katsuhiko e diz a eles para continuarem com o plano enquanto ele se apressa em direção ao santuário. Mitsuha acorda no corpo de Taki, percebendo rapidamente que está no santuário, e se pergunta o que ele estava fazendo lá. Quando ela sai do santuário e sobe a colina da cratera ao redor dele, ela vê sua cidade, ou pelo menos onde costumava estar, completamente destruída. Nesse momento, ela lembra de tudo e percebe que está realmente morta. Taki está empurrando a bicicleta até o limite, pedalando pela montanha para alcançar Mitsuha, sentindo cada vez mais que ela está no santuário. Então ele se lembra de algo que aconteceu 3 anos atrás. Acontece que Mitsuha decidiu, por impulso, ir visitá-lo em Tóquio, mesmo sem saber como encontrá-lo. Ela estava muito ansiosa com a perspectiva de encontrá-lo, mas, apesar disso, realmente queria aproveitar a chance e fazê-lo mesmo assim. Quando ela chegou em Tóquio, ela tentou ligar para ele, mas o número não funcionava, então ela decidiu verificar todos os lugares por onde costumava passar enquanto estava em seu corpo, esperando encontrá-lo em algum lugar. Lá no fundo, ela esperava que pudessem se encontrar e se reconhecer ao primeiro olhar, e mais do que isso, que ele ficasse feliz em vê-la. Quando ela estava prestes a desistir, ela o viu de repente em uma estação de trem e rapidamente entrou no trem dele. Reunindo coragem, ela ficou na frente dele e, depois de confirmar que ele era realmente Taki, ela se pronunciou. Mas quando ela o chamou pelo nome, ele apenas perguntou quem ela era. Essa resposta magoou profundamente e ela simplesmente se desculpou por incomodá-lo. O trem chegou em sua próxima parada e Mitsuha decidiu sair rapidamente, mas enquanto estava saindo, Taki falou, pedindo que ela dissesse seu nome. Ela rapidamente gritou seu nome e entregou a ele o cordão trançado que ela sempre usava para amarrar. Ela penteia o cabelo com a mesma corda trançada que ele manteve como amuleto da sorte todo esse tempo. Antes que ela seja arrastada pela multidão, em seu caminho até a montanha, Taki acaba batendo na bicicleta de Katsuhiko, mas ele continua determinado a chegar ao santuário antes que seja tarde demais. Ele chora ao perceber que ela o encontrou 3 anos atrás. Ao chegar na cratera, Taki grita o nome de Mitsuha e ela consegue ouvi-lo. Ela responde em alto e bom som, assim como Taki, mas apesar de conseguirem se ouvir, não conseguem se ver. Eles correm em volta tentando se encontrar, e quando passam um pelo outro, têm a sensação de estarem próximos e param de tentar, mas ainda não conseguem segurar as mãos um do outro. Eles ficam tristes com essa realização, mas a tristeza desaparece rapidamente quando o sol se põe e o crepúsculo chega. Nesse curto espaço de tempo, a realidade se dobra e eles finalmente podem se encontrar adequadamente. Mitsuha volta para o seu corpo, enquanto Taki está de volta ao seu próprio corpo, e ambos ficam extasiados ao se verem finalmente. Ele conta a ela que veio encontrá-la, mas foi muito difícil porque ela estava tão longe. Mitsuha não consegue deixar de se perguntar como isso é possível, sabendo que ela morreu naquele dia. Taki revela que bebeu o sake dela, o que a deixa completamente envergonhada, e ela o chama de pervertido por beber aquilo e, além disso, por tocar seus seios quando estava no corpo dela. Taki começa a se desculpar, o que faz com que ela note a corda trançada em volta de seus pulsos. Quando ela pergunta sobre isso, ele atira e devolve, dizendo que a manteve pelos últimos 3 anos, mas agora ela deve tê-la de volta. Mitsuha rapidamente envolve a corda em seu cabelo novamente, perguntando a ele como fica em seu cabelo. Quando ele não consegue dar um elogio adequado e se desculpa depois de ser chamado a atenção por isso, ambos caem em uma risada sincera. Taki continua contando a ela o que ele preparou para salvar as pessoas da cidade e o que resta para ela fazer em seguida. E quando percebem que o crepúsculo está prestes a se tornar noite, ele tem uma grande ideia. Ele pega uma caneta e escreve na palma da mão dela antes de entregá-la, dizendo para ela escrever os nomes um do outro para garantir que não os esqueçam. Ela concorda rapidamente, mas antes que possa escrever algo, a noite cai e ela desaparece. Taki jura que, não importa onde ela esteja no mundo, ele a encontrará novamente. E ele ainda se lembra do nome dela. Mas, enquanto repete o nome dela repetidamente, ele de repente desaparece de suas memórias. Ele lembra que veio aqui para encontrar alguém importante para ele, alguém que ele não pode perder,
mas falha em lembrar quem é. Isso faz com que lágrimas escorram de seus olhos e ele começa a gritar, perguntando qual é o nome dela, mas não há resposta além do próprio eco. Mitsuha corre pela montanha em direção à estação de energia. No caminho, ela continua repetindo o nome de Taki para ter certeza de que não o esquecerá. Katsuhiko chega logo em seguida, trazendo explosivos consigo. Ele pergunta a ela mais uma vez se ela tem certeza de que o cometa vai atingi-los, e quando ela diz que viu com seus próprios olhos, isso é tudo a confirmação que ele precisa para prosseguir com o plano. Eles ligam para Sayaka e pedem a ela para começar a transmitir quando a energia de emergência entrar em ação. Após plantar as cargas explosivas, eles usam o scooter de Katsuhiko para voltar à cidade. No caminho, as explosões assustam os moradores e mergulham a cidade na escuridão. Nesse momento, o sistema de transmissão de emergência entra em ação, e Sayaka começa a transmitir o alerta de evacuação. A prefeitura é inundada por telefonemas, e o prefeito se pergunta o que está acontecendo. Enquanto isso, Katsuhiko e Mitsuha chegam ao local do festival e começam a apressar as pessoas para irem rapidamente para a escola em busca de segurança. De repente, Mitsuha para e começa a chorar, dizendo a Katsuhiko que não consegue mais se lembrar do nome de alguém importante para ela. Confuso com o que ela quer dizer, ele a traz de volta à realidade, e diz a ela que ela tem coisas mais importantes com que se preocupar agora do que o nome de alguém. Ele direciona sua atenção para as pessoas que precisam ser evacuadas. A prefeitura consegue identificar a origem da transmissão e enviam rapidamente pessoas para interrompê-la, enquanto levam Sayaka sob custódia. Assim que confirmam que não há uma emergência real, eles emitem uma nova transmissão pedindo às pessoas para ficarem onde estão e não entrarem em pânico. O pai de Katsuhiko também encontra Katsuhiko e acaba com seus gritos no local do festival, se perguntando o que aconteceu com ele. Mas naquele momento, ele olha para cima e percebe exatamente o que Mitsuha havia previsto, quando um pedaço do cometa se desprende, seguido por vários outros fragmentos menores que começam a cair em direção a eles. Esse fenômeno é rapidamente captado em todo o mundo, e inúmeras pessoas observam o belo espetáculo no céu. A maioria dos astrônomos prevê que é altamente improvável que atinja um assentamento. Vendo isso nas notícias, Taki, de 3 anos atrás, sai do apartamento de seu pai e olha diretamente para o céu, observando-o cair no céu distante. Mitsuha corre em direção à prefeitura, esperando convencer seu pai a ajudar na evacuação. Sua mente está confusa com o desejo desesperado de lembrar o nome de Taki. Não se esqueça de se inscrever e dar like para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima! My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning.